Amém. Irmãos, abra a palavra de Deus, Apocalipse, né? Capítulo 3, versículo 8, aleluia. Hoje pela manhã nós falamos sobre os últimos assentos. Diz assim, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, revelação de João. Quem achou, diga amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ora comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estarmos aqui com o teu povo e nesse momento te pedir que o Senhor venha mais uma vez nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos, necessitamos ouvir, a fim de alcançarmos corações sábios e podermos fazer a tua vontade, porque isso te agrada e somos abençoados por isso, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui é a carta, né, que o Senhor Jesus manda através de João, envia um anjo para fazer essa revelação e vai escrevendo algumas igrejas, são 7, a saber, 7 igrejas, né, nós estudamos aqui cada uma delas na escola dominical, e aqui fala especificamente de uma igreja chamada Filadélfia, né, que é a igreja que não teve nenhuma repreensão, nenhuma exortação, só teve elogio. É, na verdade, que coisa boa, né? Se fosse a igreja de Corinto, ia ter problema. Ia ou não ia? Se fosse a daqui, ia ter? Eu acho que sim, né, irmão? Eu acho que ia também ter, né? Levar uma chamada de atenção do Senhor. Você está dando mole, aquele fulano está errando, tu não está chamando a atenção, aí eu tenho que ir lá chamar. Mas, né, e aí ele fala o seguinte, que, olha, eu conheço as tuas obras. Sei que tem o quê? Pouca força. Mas, olha só que coisa, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que coisa maravilhosa isso. Então, como é que uma igreja fraca guarda a palavra e não nega o nome do Senhor e só recebe elogio? Que fraqueza seria essa, gente? Porque a gente costuma, não é verdade? Fulano é muito fraco, e a fraqueza do fulano é bebida, a fraqueza do outro é avareza, a fraqueza do outro é promiscuidade, assim ou não é? Gente, fraqueza é uma coisa, pecado é outra. As igrejas que estavam em pecado, Jesus chamou atenção, ele repreendeu. Estou sendo claro aqui, gente? A outra lá de lá disse, não, você acha que é rico, tem fama de que vive, mas está morto. É ou não é verdade? Todo lá de fora batendo, você nem ouve de tanta gritaria que está aí, não é? Hã? Outros lá estavam com pecados terríveis, e aí o Senhor Jesus exorta. Então, presta bem atenção, fraqueza não é pecado. Não tem nada a ver com uma coisa, quando nós vamos falar que é a diferença entre os dois. Glória a Deus. Amém? Pecado o Senhor exorta, pecado o Senhor chama atenção, pecado o Senhor repreende, pecado traz castigo. Pecado a gente recebe a justa retribuição. Fraqueza não. Fraqueza é diferente. Fraqueza são as nossas limitações emocionais, físicas. Quem está entendendo aqui a diferença aqui? A gente precisa entender isso, porque Jesus falou que ela tem pouca força, é fraca, tem pouca força. Mas o quê? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, é muito importante a gente entender isso. O Senhor Jesus, ele fala assim por discípulos, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Entrar em tentação, né? Significa que está em pecado? Não, Jesus entrou em tentação. A Bíblia diz que o Espírito levou ele ao deserto para ser o quê? Tentado. Contudo, em tudo foi tentado, como diz aí o livro de Hebreus, mas em nada pecou. Em nada errou. Aí, né, o Edson falou aqui uma palavra que é muito forte, né?
Na mesma ocasião, estava ali Maria e estava Judas. Judas estava dia e noite, dormia com Jesus, comia com Jesus, ouvia Jesus, via todos os milagres. E Maria, não. De vez em quando estava com Jesus. Mas qual era a diferença dos dois? O coração. Eu já falei outras vezes aqui. Estava lá Adão, que é o primeiro homem, né? Jesus é considerado que o segundo Adão, que é o representante da raça humana, né? Veio para resgatar o poder e a autoridade que Adão perdeu por causa da desobediência. Adão estava onde? Estava no paraíso, tinha tudo, comunhão todos os dias com Deus, não tinha falta de nada e pecou. Jesus estava no deserto, sentindo fome, sentindo sede, calor, o capeta tentando ali e não cedeu. A diferença não é o lugar e a circunstância, é o coração. Quem está entendendo bem aqui? Amém? A diferença é o quê? Caim e Abel, você foi muito bem aqui. Os dois eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, viram a mesma coisa que aconteceu com os dois. Um teve um sentimento e o outro teve outro. Um soube honrar, o outro não soube honrar. Então é muito importante a gente entender uma coisa. Eu sou muito fraco, não estou conseguindo. Não, gente. Fraquezas são as nossas limitações. As tendências que a carne tem vai ter sempre até o fim da vida. Com exceção quando a gente estiver dobrando o cabo da Boa Esperança, que aí já está mortinho, né, com farofa. Não é? Já está pronto de naufragar, é outra história. Mas, enquanto a garotada está todo mundo vai ter tentação, vai ou não vai? Mas não significa que está o quê? Em pecado. Quem já ouviu falar que, por exemplo, o passarinho pode até passar na tua cabeça, não pode fazer o quê? Nenhum. O apóstolo Paulo, quando ele diz que tem um espinho na carne, era pecado? Não, era alguma coisa, alguma limitação que ele tinha e que não podia vencer. Ele orou ao Senhor e o Senhor falou o quê? A minha graça te basta. Do contrário, Jesus falava assim, toma vergonha na cara, se conserta, rapaz. Porque Jesus falava isso para as cartas, não falava ou não falava? Conheça as tuas obras, está vacilando, hein, rapaz? É ou não é? Cedeu aí. Estou sendo claro, gente. Aí, apóstolo Paulo era fraco naquela limitação que ele tinha? Era, porque o que o Senhor Jesus falou? Que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Fala comigo assim, a minha fraqueza aperfeiçoa o poder de Deus no meu coração, na minha alma. É o que aconteceu com Paulo ali. Então, olha só, ser fraco não te impede de guardar a palavra. Você vai sofrer, vai chorar, mas Deus sabe as tuas limitações. E Ele não vai deixar você ser tentado além daquilo que você possa suportar, para que você tenha vitória. Glória a Deus. Amém? A gente, na vida, no dia a dia, a gente costuma falar isso, a gente tem a oportunidade todos os dias, assim, claro, grosso modo falando, em falar a verdade ou mentir. Tem situações que você tem a oportunidade, ou falar a verdade ou mente. E às vezes você pode uma mentirinha, que as pessoas falam que mentirinha o quê? Como é que é? Não tem uma palavra mentirinha santa, o pessoal não fala? Mentirinha não é santa não, gente. Mentirinha é do capeta. É ou não é verdade? E aí tem a oportunidade de você se safar, não ficar mal com o chefe no trabalho, não ficar mal com determinadas pessoas e mentir, ou falar a verdade, mesmo de maneira branda, mas falar. Tem a oportunidade de ser avarento, ou de ser solícito, é ou não é verdade? E abrir a mão e ajudar o necessitado. Você tem a oportunidade de fazer coro com quem está falando mal do seu irmão, ou simplesmente falar assim, vamos orar, que é melhor. Estou sendo claro aqui, gente? Fraqueza não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Ser egoísta, a gente estava falando com o Vinícius, ser egoísta, por que uma pessoa rouba? Por que uma pessoa adultera? Por que uma pessoa é avarento? Porque, na realidade, ela não pensa no outro, só pensa na sua necessidade. E isso é um perigo. Se ela pensasse no outro, ela pensava assim, Mateus 7,12. O que significa Mateus 7,12?
Vamos lá comigo assim. Tudo aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós devemos fazer com eles. Não é isso aí? Está escrito ali? Né? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Por quê? É simples ou não é, gente? A gente falar a palavra, ouvir a palavra, guardar a palavra, mas eu tenho que ruminar, meditar para poder praticar essa palavra, o que está escrito ali. Eu tenho oportunidade de ferir alguém com a minha língua ou tenho oportunidade de acalentar? Tem ou não tenho? Eu posso ficar com raiva de uma pessoa, mas isso não me dá o direito de ser cruel com ela. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quer ver uma coisa? Outro dia eu falei aqui, vou repetir, a nossa justiça, e saltou aos meus olhos quando eu li, a nossa justiça não é igual à justiça de Deus. É um ledo engano isso. A Bíblia diz que Maria, se achando grávida de Jesus pelo Espírito Santo, quando José soube, estava desposada com ele a deixou o quê? Secretamente, olha só, para não a difamar, porque ele era justo. Ela, na cabeça dele, ela estava errada, sim ou não? Poderia ser um adultério? Poderia, não era. Na vida humana, era. Era a verdade. Ainda grávida de outro homem. Ele tinha todo o direito, pela lei, de expor o pecado dela. Tinha ou não tinha, gente? Ele fez isso? Por que ele não fez? Porque ele era o quê? Mas que justiça é essa? Ela não errou? Ele não podia exigir isso dela? A nossa justiça beira mais a vingança do que o amor de Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Ele queria dar oportunidade para ela poder não sofrer, não ser envergonhada. Minha avó falava assim, meu netinho, quem tem vergonha, não envergonha ninguém. Olha só o que Jesus fala, tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós a eles também. Essa é a lei e os profetas. Ainda quando você errou várias vezes na sua vida, Deus não expôs o seu erro. Deus deu tempo para você se arrepender. É assim ou não é? Olha o que ele fala lá em Apocalipse, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Mas se, olha, ele fala de novo, estou dando tempo. Se você se arrepender, gente, Jesus vai, abraça e leva numa boa. Porque o amor cobre o quê? Multidão de pecados. Então, a fraqueza é ver o erro e querer apontar. O pecado é fazer isso. Quem entendeu aqui a diferença aqui, gente? Amém? Glória a Deus. A fraqueza é ver o outro necessitado tendo recurso e desejar não ajudar. Qual é o pecado? Não ajudar. A tendência da carne vai ser egoísta. É ou não é verdade? A carne, a tendência dela é ser ingrata. A ingratidão é inerente ao ser humano, gente. Isso, cada um de nós entende a necessidade de, às vezes, ser ingrato. Quer ver uma coisa? A semana eu ouvi, fiquei impactado quando eu ouvi aquela palavra. Falei, caramba, é verdade. É fácil ser grato quando está necessitado. Mas é fácil esquecer a gratidão quando a necessidade vai embora. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Aí é pecado. Amém? Amém? Então, existem algumas coisas que podem nos livrar. Ainda que a gente seja fraco, olha só, mas nos livrar de sair da fraqueza para o pecado, para o erro. Glória a Deus. Então, 3 situaçõezinhas que a gente vai falar aqui que são importantes. Primeiro, não fazer reclamação com Deus. Com Deus não se reclama, com Deus se clama. Quando você reclama, significa que você supõe que você tem direito. Quem é que tem direito a alguma porcaria com Deus? Só um retardado. Não é ou não é verdade? A vida que a gente tem foi grátis. O perdão dos pecados é grátis. A salvação da alma é grátis. A manutenção da nossa saúde é grátis. O que a gente tem direito, gente? Se a vida que Ele nos deu, a gente até desperdiçou.
Estou sendo claro aqui, gente? Então, esse ego, essa vaidade nos leva a pecar. Então, reclamar, eu vou reclamar meus direitos na justiça. Você vai reclamar o quê? Os teus direitos. Qual direito você tem com Deus? Nenhum direito. Qual direito? É simplesmente chegar e... Né? O único direito, o Senhor tem misericórdia, humildemente. Miqueias 6,8 fala assim, o que é que eu requeiro de você, homem? É interessante isso. Lá em Miqueias 6,8, Deus vem dando uma pancada. Aí você, chega, para. Olha o que ele fala ali, ele te declarou um homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques o quê? É a nossa justiça ou a de Deus? Opa, aleluia. E ames o quê? A benignidade, sempre deseja o bem do teu próximo. Não seja ciumento, não seja vaidoso, não seja invejoso. Estou sendo claro aqui? Ainda quando alguém que for teu inimigo tropeçar, você não pode se alegrar do teu coração, porque Provérbios fala isso. Quando o teu inimigo tropeçar, que não se alegre do teu coração, para que Deus, vendo isso, não desaprove. E ande o quê? Humildemente. Andar humildemente é não reclamar, é clamar. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando aqui? Quer ver uma coisa? Vamos lá, alguns exemplos bem práticos, né? Na Bíblia. O povo, Deus vai e tira o povo da onde? Que estava escravizado, no Egito. Eles tinham capacidade de sair do Egito sozinhos? Era um povo escravo, foram nascer escravo, criado escravo, pensava como escravo. Tá, e dentro de uma nação poderosa, jamais poderiam sair de lá, e até porque Faraó não queria, porque era uma mão de obra, né, boa e assim, barata. E aí o que Deus faz? Vou libertar vocês, vou levar vocês para uma terra aqui, mana, leite e mel. Mas daí Deus vai com mão forte e tira esse povo dali. Daí para passar, você conhece a história, se bem breve, vai passar pelo deserto. Primeiro Deus tira de lá. Aí depois chega ali perto da abertura do Mar Vermelho ali. Eles começam a reclamar com quem? Com Moisés. O que eles falam para Moisés? Moisés, não tinha sepulcro suficiente lá no Egito. Não, ainda é irônico. Fala com a pessoa, o reclamador é irônico. E incendeia os outros ainda. Gente, é uma doença. Fala com o irmão que está a reclamação vira uma doença. A pessoa para de raciocinar, sabia disso? Gente, foi Moisés que tirou o povo de lá e começou a reclamar já antes de... Aí atravessa o Mar Vermelho. Quando atravessou o Mar Vermelho, ele atravessa para o outro lado. Aí, primeira falta, começa a fazer o que de novo? Reclamar. Reclamaram que estava faltando água, reclamaram que estava faltando pão, Deus deu pão, reclamaram que estava faltando carne, Deus deu carne. É ou não é verdade? A reclamação, ela vira um hábito ruim, feio. Quem já viu gente que gosta de reclamar? Reclama que está com calor, reclama que está com frio. Reclama que está ventando, que está sem vento. É ou não é verdade? É assim ou não é? Gente, é uma peste isso. Joga para baixo o ambiente, joga ou não joga? E incendeia outras pessoas, porque aproveita e incendeia o ambiente fica pesado. Fica ou não fica? Você até, por exemplo, eu tenho assim uma certa alergia a reclamador. Pode ter certo. Então, se tentar chegar para... Hoje, eu e a Larissa, eu estava aqui, aí teve uma pessoa que veio de outro lugar para pedir ajuda, a gente foi lá conversar com a pessoa, começamos a conversar, a pessoa começou a reclamar, e aí eu fico quieto, a Marisa tem paciência para ficar 1h30, eu não consigo não, eu vou olhando e já vou tentando ajudar, né? Orar ali, vou orando, Senhor, tem misericórdia, vamos, ajuda aí. Aí, daqui a pouco, gente, a Larissa começou a rir. Ela começou a rir, mas rir mesmo. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu olhei para ela, estou tentando parar de rir, também não consegui, comecei a dar uma gargalhada também. E aí a pessoa, vocês estão rindo de mim? Eu falei, não, a situação. Aí depois a gente conseguiu conversar, a pessoa conseguiu enxergar, que a glória a Deus, o Espírito Santo fez a pessoa enxergar que o problema era ela. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? O reclamador nem para analisar que o problema é ele. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, como fraqueza não é pecado. As necessidades que o povo tinha no deserto eram fraquezas do ser humano normal. Eu tenho necessidade, a carência, né, de me alimentar, de beber água. Isso é normal, gente. É ou não é verdade? Então, as necessidades deles não eram pecados. E Deus não sabia que eles precisavam? Sabia ou não sabia? Sabia. Então, por que Deus ficou irritado com eles quando eles reclamaram? Fala comigo. Reclamar
não é clamar. Deus fala assim, clama a mim e responder-te-ei. Quem está entendendo bem aqui? E aí diz assim, e olha só, que diz lá no Salmo, acho que é 107, diz assim, que os homens, pela sua loucura, vacilam, deixam o estatuto do Senhor, aí sofrem, o pão lhes falta a boca, ficam doentes, mas clamam ao Senhor. Eles fazem o quê? Clamam ao Senhor, Deus ouve, vem e livra-os das suas necessidades. Então, na necessidade, não reclama, não vai resolver. Na necessidade, faça o quê? Então, quem vai clamar a partir de hoje? Em nome de Jesus, clamar. Clamar é com humildade, humildemente diante do Senhor. Gente, olha só, Daniel, gente, pelo amor de Deus. Se você ler o livro de Daniel, o Espírito Santo, ele não esconde, ele não omite nenhum defeito do servo do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está lá na Bíblia e mostra, Davi, segundo o coração de Deus, vacilou. O rei Ezequias, também um homem, né, pimpa lá, o coração se elevou, Deus vai e fala. Josias, fez a maior Páscoa que teve lá, foi profetizado 200 anos antes dele nascer, esse ano, ele restaura lá o culto em Israel, mas depois Deus fala, não vai para essa guerra, ele vai, desobedece e morre lá. Deus não omite a fraqueza dos seus filhos. Quem está entendendo aqui? Amém? Mas Daniel não viu fraqueza nenhuma no homem, ele diz, gente. Flávio Josefo, tá? Aquele livro de 1.600 páginas, quem já ouviu falar de Flávio Josefo? Um grande historiador, eu não li todo não, tá, gente? Só li um pedacinho, porque eu não aguentei não. Tá? Mas a parte que eu li estava falando de Daniel. Um octogenário, passou por vários reinos, né? Fez previsões maravilhosas, olha só, e nunca teve nada que ninguém pudesse o acusar. Quando ele vai orar ao Senhor, lá no capítulo 9, ele diz assim, Senhor, meus pais pecaram e nós também pecamos. Ele se coloca no mesmo patamar de todos os pecadores. Quem entendeu bem aqui? Olha o que é clamar. Ele fala, Senhor, que oração maravilhosa. Ele fala assim, a ti pertence a honra, o poder e a glória, para todo sempre, e a nós a vergonha, o coragem de vergonha, a confusão de rosto. Isso é reclamar ou clamar? Está entendendo a diferença lá? Mas trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto desgraçado. É ou não é? Chegou um ponto que Moisés falou, Senhor, não leva mal não, mas eu não gerei esse povo, não. É contigo. É ou não é? Moisés, gente, o reclamador, ele leva você a um estágio de querer sumir. Que o Moisés falou assim, me mata. É ou não é? Me mata, que eu não aguento mais esse povo. Aí chegou um momento que Deus falou, não pode deixar que eu mesmo vou matar esse povo. E aí Moisés se colocou na frente, não mata não, Senhor, não mata não, aqui tem um pessoal ali, tem uma galera boa ali que eu guardei, eles são ruins mesmo, mas estou com eles aí. É importante a gente entender, gente, não reclame, clame ao Senhor. Porque pode virar, sabe o quê? Um hábito e joga você para baixo. Existem pesquisas, né? Eu não sei se... Eu acho que foi na faculdade de Stanford, não sei nem onde fica esse negócio, mas eu li lá, que a pessoa que reclama, ela adoece. A pessoa que reclama, entendeu? Ela começa a ficar mais burra. Sabia disso? Ela não consegue enxergar a saída. Murmurador é um problema, fica no deserto. Quem entendeu e já ouviu isso aqui? Então, não reclame, simplesmente faça o quê? Clame humildemente ao Senhor. Amém? Senhor, não mereço, não. Faz uma média. É ou não é? Deixa ser bobo, vai querer chegar num salto alto. Não, gente, eu estava falando hoje pela manhã, é uma verdade. Não tem que tomar cuidado, nós somos assim. Alguém te ajuda hoje, você fica agradecido. Te ajuda amanhã, tu fica mais agradecido e alegre e feliz. Te ajuda a terceira vez, aí você começa a achar que tem direito. Quem entendeu bem aqui? Aí a pessoa para de ajudar, aí você faz o quê? Fulano é ruim pra caramba. Gente, não merecia. Gente, o que eu estou falando? Tudo que a gente recebe de Deus é graça. Quem entendeu bem aqui? Então, no momento que falta alguma coisa na nossa vida, o que a gente tem que fazer?
agradecer e clamar. Senhor, muito obrigado pelo aquilo que o Senhor já deu, mas está faltando agora de novo. Dá para o senhor quebrar o galho aí? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Fala com a pessoa que está falando assim, raciocinar não dói. A Bíblia manda a gente raciocinar. É ou não é verdade? Não é? O culto tem que ser o quê? Não, é só olhar os exemplos da Bíblia. Quem reclamou se deu mal. Quem clamou se deu bem. Eu vou fazer o quê? É ou não é verdade? Vou clamar, gente. E entender que, olha só o que Salomão fala. Deus está no céu e a gente na terra. Não se esqueça disso. Ou seja, entendeu? A gente é nada e Ele é tudo. Glória a Deus. Amém? Então, quem reclama é porque tem direito. Se você reclamar com Deus é porque você acha que tem direito. E diante de Deus ninguém tem o quê? Direito. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, para chegar a Deus, tem que ser como? Senhor, primeiro aí perdoa os pecados, minha vacilação. Não sei nem onde eu errei, mas sei que eu estou errado. É ou não é? Já chega já arregando para poder Deus te abençoar e humildemente. E aí, de repente, Deus vai te mostrar até onde você errou mesmo. E se não errou, Ele vai, não, tá, eu vou te ajudar assim mesmo. É ou não é? E Deus te abençoa. Glória a Deus. Amém? Segundo ponto que é importante. Primeiro, entenderam aqui? Clamar não é reclamar. Nunca reclame. Sempre o quê? Clame. É diferente. Segundo ponto. Para de apontar os erros dos outros. As fraquezas dos outros. Vou terminar rapidinho, tá? Vou acelerar aqui. Para de apontar os erros dos outros. Isso também é um vício. Apontar defeito nos outros. Isso é uma praga. Quem já viu isso aqui? Porque quando Tiago fala que aquele que julga o irmão, ele passa a ser juiz. E juiz, quem é que é juiz? Só tem um que é Deus. Estou sendo claro aqui? O que Jesus fala? Não julgueis para não ser o quê? Julgado. Porque com a medida que você julga. Tem muita gente que eu conheço recebendo condenação só porque está apontando o erro dos outros. Deus dá um tempo para você não se dar mal, mas a pessoa se acha, quando você começa a julgar muito, você começa a se achar bom, e começa a achar superior, começa a achar melhor. Ninguém é bom, sou eu, é bom, fulano está errado. Deu para entender bem? E começa a se enganar mesmo, a pessoa se engana, é uma enganação. A vaidade começa a tomar conta da pessoa. Aí quem aguenta ficar perto de uma pessoa que só aponta erro, gente? Só aponta defeito dos outros. Estou sendo claro aqui? Quem já viu aquela pessoa chatona? Fica chatão ou não fica, gente? Hein? Ninguém lava o prato melhor do que ela. É ou não é? É assim ou não é, gente? É ou não é? Não é? Estou dando aqui um exemplo bem... Mas é por aí, ninguém faz melhor. Gente, como é que é isso? Parece que a quem aponta o erro dos outros, parece que se faltar no mundo, o mundo para. Já reparou isso? A impressão que dá é essa. Se eu faltar, acabou tudo. Acabou o quê? Acabou só a tua vida, meu filho. E o mundo continua girando e as coisas seguem. Amém ou não amém? Amém? Então, olha só, o que a Bíblia diz? Que eu tenho que apontar o erro dos outros? Não, eu tenho que tomar cuidado, porque à medida que eu vou medir, eu sou medido. E eu já vi de experiência, de longas datas, pessoas falando do filho dos outros, tem filho depois do mesmo problema. Eu já vi isso. Eu já vi falar de conduta do outro, acabou que tem a mesma conduta pior. Quem já viu isso aqui? Em nome de Jesus, sabe o que é isso? É juízo de Deus, porque Jesus mente, gente. A palavra de Deus é falsa, a palavra de Deus? Não. E se ele falou que se à medida que eu vou medir, eu sou medida, é claro que vai acontecer na tua vida. Então, para de trazer juízo para a tua vida. Para de trazer juízo para a tua vida. Já reparou que todo mundo é técnico de futebol? Quem já reparou isso? Graças a Deus que tu não tem time de futebol, que senão vai ser um desastre. É ou não é? É claro, não estou brincando, mas estou falando com relação à vida das pessoas. Infelizmente, a gente acha que sempre a pessoa está fazendo diferente da gente. Porque não é porque a pessoa faz diferente que faz pior do que você. Às vezes ela faz com tudo que ela tem. Estou sendo claro aqui, gente? Tem uma frase de Shakespeare que ele diz assim, não é porque alguém não ama como você ama, que não ama com tudo que tem. Às vezes a pessoa... Deu para entender o que estou falando aqui, gente? Então não é porque uma pessoa não faz como você, que ela não fez com tudo que ela pode. A alimentação dela. E aí vai meter o malho, vai falar, vai reclamar. É ou não é? Vai apontar erro. Aí você está trazendo juízo para quem? Para a sua própria vida.
Fala comigo assim, Senhor Jesus, me ajuda a frear minha língua, porque ela vai trazer juízo sobre a minha vida. Olha só o que Jesus fala, o homem vai ser julgado por toda a palavra frívola que pronunciar, à toa. Tem noção do que é isso? Jesus, a gente tem que levar a sério o que Jesus fala. Toda palavra o quê? O que é frívola? À toa. Mas machucou, magoou, julgou. Vai vir para a tua vida. É o que diz a Bíblia. Glória a Deus. Amém? Tem gente, como eu falei, que porque... É interessante que o que tem de corajoso na face da terra não está no gibi. Todo mundo é corajoso quando o perigo está longe, não é verdade? Dá um estampido, meu Deus do céu, um barata voa. É ou não é verdade? É ou não é? Todo mundo é valentão, né? É assim ou não é, gente? Meu Deus do céu, a gente cansou de ver isso aí, né? É assim que funciona. Está de patota, é o tal. Está sozinho, meu Deus, fica gelado, não consegue nem respirar. Então é muito importante a gente entender isso. Cuidado com o que você julga, porque você, indubitavelmente, vai ser julgado naquilo. Então não traga o quê? Juízo para a sua vida. Fala assim, eu não quero trazer juízo para a minha vida, nem para a minha família. Eu não quero. Você ajudar uma pessoa é diferente de fazer julgamento. E Deus, Ele sabe o quê? O que Deus fala ali? Eu conheço as tuas obras, e Ele julga em segundo a intenção do nosso coração. Uma pessoa está em erro, está em falta, você chamar a pessoa, conversar, olha, vamos se acertar, vamos se ajudar. Quem entendeu bem aqui? Vamos corrigir. Isso é diferente de você falar daquela pessoa, o defeito daquela pessoa. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Isso você é obrigado a fazer. Porque se você não fizer, também está em erro. É omissão. Tá? A pessoa está em erro, está vacilando, chama ela. O que Jesus fala? Chama o quê? Sozinho. Olha como é que Jesus é ético. Gente, Jesus é maravilhoso, é verdade. Olha como é que ele é. Chama o quê? Sozinho. Ô, meu irmão, minha irmã, que conduta é essa? Não faz isso. A palavra de Deus diz isso. Vamos estar junto aqui orando, vamos melhorar. A pessoa cai em si, se arrepende, acabou. Estou sendo claro aqui, gente? Que aí o pessoal fala, lá, não julgueis para não ser julgado. Não, está tentando te tirar do inferno, infeliz. Existe uma diferença. Quem entendeu bem aqui? Fazer igual José. José saiu o quê? Secretamente. Jesus mandou fazer o quê? Chamar ele, né? Chamar tu e ele só, para resolver. Isso não é a mesma coisa que fazer apontar defeito. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Glória a Deus. Fala comigo. Não reclamar, mas clamar. Não apontar defeito, mas ajudar a sair do problema. Glória a Deus. Para a gente encerrar, fala assim, vitimização. É o cão. Até rimou. Mas não é. Quem já viu que a pessoa que... Não, gente. Tudo é pior. Todo mundo trabalha longe, tem problema, tem dificuldade. Não, mas a minha jornada para o trabalho é pior. Quem já viu falar, né? É ou não é? É pior. Não, meu Deus do céu, é terrível. Não, aí você fala assim, poxa, eu tive uma queimação no estômago ontem. Ih, a minha gastrite é algo horrível. Sempre o tosse da pessoa pior. É ou não é verdade? Aí você fala, não, mas eu também tive uma gastrite brava. Não, o meu chegou a úlcera. Não, tem gente que é assim, gente. Tem ou não tem? Tudo dele é um hiperbolento para baixo. Já viu isso? Gente, é difícil. Não é? Gente, mas parece que atrai coisa ruim. Atrai ou não atrai? Né? Então, é muito complicado. Né? Você encontra a pessoa num dia, e aí, como é que está, irmão? Tudo bem? Estou num processo aí difícil, então vamos orar, vamos ajudar o irmão. Aí, daqui a um tempo, você encontra o irmão, como é que está? Não, agora o vento aumentou. É ou não é? Aí, daí, outro mês, você vai, tu ora com o irmão, acorda meia-noite para orar pelo irmão, dá a palavra, daí mais um mês, como é que está? Meu irmão, aquele vento virou um furacão. Aí tu fala assim, misericórdia, tomara que leve esse desvio logo, né? Esse furacão. É funil, é moenda, gente, é ou não é? É um processo de vitimização do cão, gente. Então, não faça isso. O que a Bíblia diz? Por tudo dá o quê? Graça.
Você está com um processo difícil, coloque em Deus a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Tá? Você vai sofrer, vai passar dificuldade, vai, mas é processos, não é uma coisa contínua na sua vida que tudo você se vitimiza. Estou sendo claro aqui? Não, é porque passei ali, sabe, estava ali na porta, aí o pastor Dilton nem falou comigo. Às vezes estava pensando outra coisa, coitado. Não é verdade, a cabeça lá, não sei aonde. Aí, não falou comigo, não falou. É só comigo que ele não fala. Quem já reparou isso aí? É ou não é? A gente faz questão de estar com todo mundo, mas nem sempre dá para estar com todo mundo. Estou sendo claro aqui, gente? Então, essa questão de vitimização, sabe por que a pessoa se vitimiza tanto? Porque ela se acha muito especial. Ela se acha melhor do que os outros. Ela se acha com mais direito. Isso mostra um ego inflamado. Entendeu bem, gente? Amém? É como o reclamador. Ele se acha no direito. Por isso que ele reclama com Deus. Entendeu? Amém? Glória a Deus. É igual o outro que aponta o erro dos outros. Também o mesmo ego inflamado. Então, é um problema sério. Por isso que andar humildemente diante de Deus vai eliminar a reclamação da tua vida, vitimização, amém? E trazer juízo para você. Glória a Deus. Quando alguém perguntar se está ruim, você vai falar igual a sunamita, tudo ruim vai bem. E aí Deus vai fazer com que a coisa ande bem mesmo. Amém? Perguntou, como é que está? Em Cristo Jesus sou mais que vencedor. É ou não é? Para cima, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é que está? Olha, estou num processo, mas já está passando, porque Deus já está mandando socorro. Tu nem sabe se está mandando, mas fala que está, que Deus, né? Coloca com Deus que Deus vai te ajudar. Amém? É isso aí, gente. Vai animar as pessoas a te ajudar, anima Deus a te ajudar, a te socorrer, e as coisas funcionam, meu irmão. Amém? Então você vê, por exemplo, Jonas, né? Cadê o pessoal do louvor? Foi que estava encerrando uma hora. O Jonas, né? Jonatas, né? Perdão. Estava ele, o escudeiro dele, ele chegou lá, ele foi para um lugar, tinha mais de 100 filisteus. Aí o escudeiro dele foi lá, olhou, tem 100 filisteus, só tem eu e você. Aí ele falou, o que é isso para Deus? Deus tanto faz livrar com poucos ou com muitos. Quem entendeu bem aqui? Esse é o sentimento, você serve um Deus poderoso. Você serve um Deus que pode tudo. Amém? Que nada para Ele é impossível. Então, não reclamar, não apontar defeito, não se vitimizar, vai fazer com que Deus olhe para você e fale, essa é minha garota, esse é meu garoto. É? E aí te abençoa. Naquilo que você precisa, Ele vem com socorro. E aí, ó, aquilo que estava ruim fica bom em nome de Jesus. Glória. Quem pode dar glória a Deus ao Senhor Jesus? Amém? Então, olha, mesmo tendo pouca força, não esquenta a cabeça com a tua força, não. Todo mundo aqui é fraco. Eu sou o mais fraco de todos. A pessoa uma vez perguntou assim, pastor, o senhor está sempre na igreja, como é que o senhor consegue? Eu falei, porque eu preciso. Se eu ficar um pouquinho ali fora, pode dar uma zebra, passar um vento cair. Quem entendeu? Então eu fico sempre aqui dentro. Amém? Então o mais fraco é o pastor. Glória a Deus por isso. E aí eu preciso sempre ficar na presença do Senhor por isso. Amém? Quem é forte, beleza, fica à vontade. Mas a palavra de Deus também diz assim, não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, mas o que se glorie-se em saber que eu sou Deus e faço justiça sobre a terra e abençoo a tua vida. Amém? Creia no Senhor. Sou fraco, tudo bem. Necessidade, tendências da carne não são pecados. Pecado é ceder. Glória a Deus. Amém? Então a tua fraqueza não impede você de servir ao Senhor, porque todo mundo que serviu era fraco. Era ou não era? Todo mundo é fraco, gente. Né? E esse aqui é gostoso. São homens que passaram por problemas, dificuldades, como o próprio Tiago fala de Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, mesma dificuldade, passava fome, sede, medo, tristeza, mas não cedeu e ficou firme com o Senhor. Até o dia em que o Senhor nos arrebatar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo e pedir a Deus para fortalecer cada um de nós na nossa fraqueza. Olha, hoje o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Amém?
Naquilo que você está com dificuldade, Deus vai te fortalecer, vai te ajudar. Glória a Deus. Amém? Ah, pastor, eu estou com dificuldade de perdoar. Não tem problema, é fraqueza, Deus vai te fortalecer. Amém? Você já está declarando, então já está bom. É isso aí, é por aí, é assim que funciona. Né? Poxa, Senhor, né? Não estou com dificuldade em ofertar com alegria, em dar o dízimo com alegria. Deus vai te dar a condição de você fazer. Amém? Estou com dificuldade em estar orando, pastor, só oro 10 minutos por dia, 5 minutos, às vezes nem consigo. Deus vai te ajudar na tua fraqueza. Glória a Deus. Você vai clamar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nem sabe. Aí você fica pensando, mas o que eu não sei? Eu não sei de tanta coisa. Todo dia eu oro e ele me mostra uma coisa diferente, é ou não é? Isso é o que Deus vai fazer na tua vida hoje, em nome de Jesus. Então, se tem algum fraco aqui, igual o pastor, que quer vir ao altar e colocar sua fraqueza aqui hoje para Deus te fortalecer, pode sair do seu lugar. Vem que o Senhor vai estar te abençoando, em nome de Jesus.